Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra do Senhor. Nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de juvenis, a qual tem como tema o derramamento do Espírito Santo. Esta lição ela é bem semelhante à lição número 6, a qual nós publicamos aqui há uma semana atrás, que vai tratar sobre o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. E especificamente nessa lição número 8, nós veremos mais alguns textos bíblicos e veremos também mais alguns exemplos que farão com que nós possamos entender melhor com relação a como é que é feito então este derramar do Espírito Santo na vida de todos aqueles que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo, como ele age na vida do ser humano. O Espírito Santo, ele salva, o Espírito Santo, ele cura, o Espírito Santo, ele conduz, o Espírito Santo, ele direciona as pessoas que o recebem a cada dia mais a ter mais experiência com o Senhor. A leitura principal dessa lição está em Atos, capítulo 2, versículo 39. Vai dizer o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, o chamar. Que promessa é esta que o escritor está falando aqui neste texto bíblico? A promessa do derramamento do Espírito Santo. E para quem é esta promessa? Diz respeito a vós. O escritor estava falando já para aquela geração daquela época. A vossos filhos, a descendência, a próxima geração que viria, e a todos os que estão longe. Nós, gentios, que estamos até hoje, em 2020, aqui acreditando nesta promessa, e a tantos quantos nosso Deus, nosso Senhor o chamar, e ainda mais aqueles que irão aceitar a promessa, irão crer na promessa no futuro através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a promessa está atualizada para os dias atuais. Essa promessa do derramamento, ela é atualíssima. Ela não está ultrapassada e não ficou em tempos atrás. Hoje em dia, meus queridos amigos, irmãos, professores, existem hoje o grupo sensacionalista, que eles acreditam que este derramar do Espírito Santo foi somente no tempo dos apóstolos. Não está atual para os dias de hoje. Mas nós vimos que a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé e prática, e ela nos deixa a certeza de que este derramar do Espírito Santo na vida de todas as pessoas que aceitam a Jesus, ela está ainda atuando nos dias atuais. Então, só para nós fecharmos aqui essa leitura oficial, leitura principal, para os irmãos entenderem, já de primeiro momento, o derramamento do Espírito Santo é para os nossos dias. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, melhor dizendo, capítulo 36, versículo 25. E também Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28, vai dizer o seguinte: há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Todo o Espírito Santo está sendo derramado
segundo Joel, sobre toda a carne. Quando é que vai ser? Há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Toda a carne, todo aquele que aceitar a Cristo, todo aquele que, através da sua fé em Jesus Cristo, receber Ele como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo será derramado sobre a carne. E qual é a atuação do Espírito Santo? Para que nós recebemos? O que nós fazemos para receber este Espírito Santo? Por que nós recebemos o Espírito Santo? Para poder nos conduzir, para poder nos capacitar, para poder nos direcionar, para poder pregar o Evangelho, sendo conduzido pelo dono do Evangelho, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo ele tem esta função em nossas vidas depois que nós aceitamos a Jesus Cristo. Os irmãos percebem que quando Jesus veio ao mundo, ele disse que iria ao Pai e iria enviar para nós outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo também que nos levanta quando nós estamos caídos. Esse outro Consolador é o Espírito Santo também que nos faz ressurgir das cinzas quando nós estamos tristes, quando nós estamos para baixo, quando nós estamos pensando em desistir, talvez de algo que Deus colocou em nossas vidas. O Espírito Santo, a todo momento, ele está nos fortalecendo em Deus e juntamente com esse fortalecimento, ele está nos conduzindo a falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Este é o poder glorioso do derramar do Espírito Santo. E junto com isso, nós vimos na lição número 6, melhor dizendo, que também há um revestimento de poder, que é o derramamento, que é o batismo do Espírito Santo, a qual nós somos impulsionados, através dos dons espirituais, a falar das grandezas do Senhor. Introdução vai dizer, do primeiro capítulo, a Gênesis, ao último capítulo do Apocalipse, o Espírito está presente. O primeiro capítulo de Gênesis vai dizer que o Espírito Santo do Senhor, do início, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo está presente na criação, o Espírito Santo está presente em Apocalipse. Nós vimos que em Apocalipse há essa expressão várias vezes, principalmente no último versículo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? O Espírito Santo está atuando, tanto em Gênesis, quanto também ele atuou no final, no final da inscrição, quando estava sendo escrito o livro de Apocalipse. E até hoje, ele anda nos ensinando e nos conduzindo a estar a cada dia mais perto do Senhor. Primeiro ponto, aqui nós estamos trazendo aqui para os irmãos uma ênfase maior ao Espírito Santo, porque é necessário, né, meus queridos alunos, professores que estão nos assistindo, trazer esta importância para os alunos aí das nossas classes, da sua classe aí, a importância da presença do Espírito Santo, conduzindo o crente, conduzindo o professor da escola dominical, conduzindo todos aqueles que estão envolvidos na obra, para que esta importância seja colocada de frente e a gente possa entender que nós não conseguimos fazer nada sem esta presença, sem a presença do Espírito Santo. Eu aqui agora, neste momento, estou falando aqui por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai nos conduzir a cada dia a falar de Jesus Cristo para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro ponto da nossa lição vai tratar o seguinte: a grandeza da promessa pentecostal no Antigo Testamento. A relevância do tema. A doutrina do Espírito Santo é um marco para os crentes pentecostais. Nela observamos e aprendemos sobre a grandeza da promessa pentecostal, uma doutrina plenamente embasada nas Sagradas Escrituras, onde o Antigo Testamento é a base para o evento do Pentecostes
em Atos 2. O Pentecoste, nós conversamos sobre isto, que significa 50º, né? E era uma festa judaica que era feita após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. E esta festa judaica, no Antigo Testamento, serviu como base para o derramamento pleno do Espírito Santo em Atos capítulo 2, no Novo Testamento, onde o Espírito Santo se manifestou de maneira gloriosa, onde o Espírito Santo se apresentou para a humanidade de uma forma nunca vista antes no Antigo Testamento. O batismo com o Espírito Santo, que aconteceu naquele local, onde aquelas 120 pessoas foram cheias do derramar, transbordaram do Espírito Santo, falaram em outras línguas, profetizaram, fizeram maravilhas, milagres, pregaram e pessoas foram salvas, né? O grande poder do Espírito Santo derramado naquele dia foi um marco na história do pentecostalismo no Brasil e no mundo. Está escrito, é história. Com relação à história, não tem argumentos. História, isso aconteceu de fato nas Sagradas Escrituras, no tempo do Antigo Testamento. Então isto é relevante, este tema é relevante para nós por causa do movimento pentecostal. Segundo subtópico, a promessa em Ezequiel capítulo 36, versículo 25. A promessa proferida em Ezequiel está relacionada ao aspecto da regeneração do Novo Testamento, conforme Tito capítulo 3, versículo 5 e João capítulo 3, versículo 5, onde o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, e ele fala para Nicodemos que é necessário ele nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Nicodemos não entende no primeiro momento, pensa que Jesus está falando de um homem voltar ao ventre de uma mulher e nascer novamente. Mas não, o Senhor Jesus estava falando da regeneração. O que é a regeneração? Após a pessoa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crer nele de todo o coração, neste momento ele começa a passar por um processo que se chama o processo da santificação. E quando ele é santificado, ele vai aprendendo mais as coisas de Deus. Ele aceita Cristo, ele é regenerado, ele passa de um estado de morto espiritualmente para vivo espiritualmente. Então começa o processo da santificação, o aperfeiçoamento dos santos, para que ele possa então anunciar e falar das grandezas de Deus com mais perfeição, para que todos entendam com maior clareza. Jesus estava falando sobre isso. A promessa de Ezequiel 36 é justamente sobre isso, sobre o homem se regenerar, sobre o homem nascer de novo, sobre o homem passar de um estado que não tinha mais esperança por causa do nosso pecado original, não tinha mais esperança em Deus, para um estado que agora tem toda a esperança em Deus. É disso que o Senhor Jesus está falando. É disso que a promessa que o nosso Senhor Jesus deixa para nós está dizendo também em Ezequiel e também agora no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele entendia muito bem sobre isso. Ele sabia que era necessário que o homem renunciasse tudo aquilo do mundo e pudesse então entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida a Jesus. E somente através disto é que ele então receberia a promessa da plenitude do Espírito Santo. E com isso, no futuro, os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, Jesus Cristo soprou, e no futuro eles foram batizados com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Nós observamos isto muito bem, está claro nas Sagradas Escrituras. Então significa dizer que o Espírito Santo, ele tem as suas fases. O Espírito Santo, ele tem a sua maneira de se relacionar com cada pessoa. E o derramamento do Espírito Santo é algo presente nos nossos dias. Muitas pessoas não conseguem se manter em pé com o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem ficar paradas quando elas estão cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem ficar estática, ociosa, com o poder do Espírito Santo.
o Espírito Santo trabalha na vida de cada um da maneira que ele quer. Da maneira que ele quer. Mas o mais importante, o Espírito Santo transforma o caráter e através dos dons espirituais ele evangeliza toda a humanidade através do vaso, do instrumento usado por Deus, que somos nós. Tá ok? Terceiro subtópico, a promessa em Joel 2:28. Agora em ênfase, é uma experiência dinâmica e efusa do Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A consequência, pessoas profetizariam, teriam sonhos, visão, jovens e adultos, todos receberiam esta promessa de poder. Muitas pessoas, têm sonhos, vindo da parte do Senhor e não conseguem interpretar esses sonhos. Muitas das pessoas têm o Espírito Santo agindo na sua vida e às vezes, por falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, não conseguem discernir que é o Espírito Santo que está falando. Esta promessa, meus queridos irmãos, de sonhos, visões, profetizarão, falarão em novas línguas, grandes sinais seguiriam aos que criam. Tudo isto está contemplado nos dias atuais, mas para isso é preciso crer em todas essas promessas, porque os milagres ainda estão acontecendo nos nossos meios, dentro dos nossos cultos, dentro das nossas igrejas. Nós vemos aí pessoas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas, pessoas sendo libertas do mundo dos vícios. Tudo isto é um milagre poderoso do agir do Espírito Santo no interior do ser humano. Segundo ponto, a universalidade da promessa pentecostal em um Novo Testamento. Tratamos um pouco sobre o Antigo, vamos tratar agora um pouco com relação ao Novo Testamento. A expressão toda a carne, a Bíblia mostra com clareza que a promessa divina feita ao povo de Israel por intermédio do profeta Joel não se referia somente à geografia israelita, não. A expressão toda a carne não significava somente ao povo de Israel, somente à nação judaica. Mas essa expressão toda a carne significa todos os seres humanos, que vivem aqui neste mundo. Todos os seres humanos que vivem aqui neste mundo, mas com uma condição. A condição é esta, que aceitem esta promessa, que creem nesta promessa do Espírito Santo. No Novo Testamento, o sentido literal é este, que estaríamos vivendo isso nos dias atuais. Subtópico 2, o dia de Pentecoste, o cumprimento universal da promessa. Atos capítulo 2, versículo 13. Aqui nós vamos falar um pouco a respeito disso, porque nós já falamos na lição número 6 bastante sobre isso, mas eu vou aqui só reforçar aqui com os irmãos. Em Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar, aproximadamente 120 pessoas. Eles estavam no cenáculo. Jesus Cristo foi aos céus, 10 dias passou após a sua ida. Jesus Cristo ressuscitou, passou 40 dias na terra. Depois de 10 dias que ele foi aos céus, completou os 50 dias, iniciou-se então a festa de Pentecostes e os discípulos estavam reunidos no cenáculo, orando, intercedendo, pela nação, pelos seus irmãos, falando com Deus, acreditando nas promessas de Jesus Cristo. De repente veio do céu um som, um vento impetuoso, um vento veemente, encheu toda aquela casa. Foram vistas línguas como de fogo nas cabeças daquelas pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, línguas estrangeiras para eles, mas eles não estudaram, eles não aprenderam aquelas línguas e eles começaram a profetizar nas línguas das nações que estavam ali. E aquele povo começou a ouvir aqueles judeus falando nas línguas que eles eram nascidos. Começaram a ficar impressionados. O que está acontecendo? Este povo
é judeu. Este povo, como é que esse povo está falando a minha língua? Né? E então o apóstolo Pedro se levanta e prega que é a promessa do Espírito Santo que se derramaria sobre toda a carne, conforme Joel capítulo 2, versículo 28. E todos aqueles que crêem nesta promessa fariam grandes sinais e maravilhas por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. E aí as almas foram sendo salvas, a igreja foi crescendo, e hoje, meus queridos irmãos, nós somos a maior igreja pentecostal do mundo, que foi movida inicialmente pelo mover do Espírito Santo, ali em Jerusalém, especificamente neste episódio. Amém? Continuando aqui, terceiro ponto, a promessa é para hoje. Subtópico 2, o relato do pioneiro. Em janeiro de 1919, o pastor Gunnar Wingre, pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, escreveu: ora, se os apóstolos viveram nos últimos dias, quanto mais nós que aparecemos 20 séculos depois, mais tarde do que eles. E eles, há 20 séculos, receberam o Espírito Santo. Então estou certo. Gunnar Wingre, o pioneiro das Assembleias de Deus, que fundou as Assembleias de Deus aqui em Belém do Pará, dizendo: estou certo que não puderam receber por nós e toda a posteridade, pois que se faz necessário que cada um por si mesmo o receba. Ele creu firmemente nesta promessa, Gunnar Wingre. Ele trouxe esta promessa para nós. Ele foi o pioneiro que iniciou o movimento pentecostal aqui no Brasil. Já vimos aqui nas lições anteriores como iniciou este movimento pentecostal nos Estados Unidos, né? Já vimos também como iniciou também na cidade de Washington. Vimos também como ele veio para o Brasil, né? Nós vimos também como as pessoas começaram a receber a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. Vimos também que os irmãos que chegaram aqui, crendo nesta promessa, né? Outras pessoas também creram nesta promessa. Eles inicialmente, Gunnar Wingre, eles começaram a participar da Igreja Batista. E dentro da Igreja Batista, outras pessoas creram na promessa e foram batizados também com o Espírito Santo dentro da Igreja Batista. Houve a divisão, tiveram que fazer a divisão, porque alguns não acreditavam e outros creram na promessa. E aí então aconteceu do movimento crescer, e se expandir e se espalhar por toda a nação brasileira. Hoje, meus queridos irmãos, nós vemos aí até os tempos atrás que até os carismáticos, né, da igreja católica, aqueles carismáticos que praticam, que creram no batismo, eles também receberam o batismo há tempos atrás, ainda hoje vem recebendo também. Então o batismo com o Espírito Santo é para aquele que crê, é para aquele que acredita nesta promessa. Subtópico 2 do terceiro ponto: essa promessa é para você, essa promessa é para mim, essa promessa é para você, essa promessa é para todos aqueles que ainda irão nascer, se porventura o Senhor Jesus não voltar. Essa promessa é para todos aqueles que irão viver no futuro, que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. É necessário ter isto em mente, porque o Jesus da Bíblia é o único Jesus que precisa ser adorado. O Jesus das Sagradas Escrituras é o nosso único intermediador entre Deus e os homens. O Jesus das Sagradas Escrituras, ele é o único que nos liga e que nos leva a ter contato e a ter uma experiência com Deus. Porque é Ele que faz isto, através do Espírito Santo. Nós aceitamos a Jesus, o Consolador vem para o nosso interior e nós somos capacitados a cada dia a falar das grandezas de Deus para todos aqueles que creem. Você crê no batismo com o Espírito Santo? Busque intensamente. Busque acreditando que irá acontecer na sua vida. Você crê que Jesus Cristo é capaz de curar
é capaz de batizar, é capaz de libertar, é capaz de salvar. Pois continue acreditando na promessa do Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo, no derramar do Espírito Santo, porque esta promessa é gloriosa e o Senhor Jesus entregou para todos nós, para a sua glória, para a glorificação do seu santo nome. Nós somos vasos que precisamos ser usados, cheios do Espírito Santo, para que o nome de Deus possa ser glorificado a cada dia. Tá bom, meus queridos irmãos? Espero que você tenha gostado desta videoaula. Estou um pouco rouco aqui, minha garganta está um pouco rouca, mas eu espero que você tenha entendido um pouco sobre essa lição, tá? Na próxima aula nós falaremos mais a respeito de outros assuntos que eu tenho certeza que Deus nos trará uma maior compreensão das suas sagradas escrituras, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor, nos permitir.